Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática do dia 5 de maio. A gente vai falar sobre números primos. Começando, olha só, o número 2, ele pode ser escrito só dessa maneira aqui, não é? 1 vezes 2. Tem alguma outra multiplicação que resulte em 2? Não. Então, 2 é um número divisível por 1 e por 2. Ou seja, 1 e 2 são os divisores de 2, porque não tem outro número que divida 2. Agora, olha o número 6. Ele pode ser escrito como 1 vezes 6 ou 2 vezes 3. Então, a gente diz que 1, 2, 3 e 6 são divisores de 6. Então, olha só, os divisores de 2 são 1 e ele mesmo. Os divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Agora o número 7. 7 só pode ser escrito dessa maneira, não tem nenhuma outra multiplicação que resulte em 7. Então, os divisores de 7 são 1 e 7, ou eu posso dizer que 7 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Agora, olha o exemplo do 12. 1 vezes 12, 2 vezes 6, 3 vezes 4. Então, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Olha quantos divisores o 12 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. E o 7 só tem 1 e ele mesmo, igual o caso do 2. Pessoal, um outro exemplo aqui. Olha o número 13. Só tem como eu decompor o 13 com 1 vezes 13. Não tem outra multiplicação que dê 13. Então, 13 também só é divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, 1 e 13 são os divisores de 13. Então, todo número natural maior que 1, que tem no mínimo 2 divisores, 1 e ele mesmo, recebe o nome de número primo, gente. O 1 não entra nesse conceito de número primo, porque não tem que ser 2 divisores, 1 e ele mesmo. 1 só é divisível por 1. Então, e o único número primo par que nós temos é o número 2. Por quê? O 4 é um número composto, porque ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Então, conceituando, olha, os números naturais maiores que 1, que apresentam apenas esses 2 divisores, recebem o nome de números primos. Esses 2 divisores significam 1 e ele mesmo. Os números naturais maiores que 1, que apresentam mais do que 2 divisores, recebem o nome de números compostos, tá? Pessoal, eu coloquei aqui um quadro, tá vendo que ele tá todo riscado, todo colorido? Esse quadro, ele é chamado de crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um matemático que viveu 200 anos antes de Cristo e ele criou esse crivo para a gente identificar os números primos. Tá vendo que começa a partir do 2? Por quê? O número 0, ele é divisível por todos os números, e o número 1, ele não é primo e nem composto. Por quê? Para ser primo tem que ser divisível por 2 números, que é 1 e ele mesmo. E composto por mais de 2 números. O 1 só é divisível por 1. Então, ele não se encaixa nessas condições. Então, primeiro, nós marcamos o número 2, que é o único número primo par. Tá vendo que eu risquei de alaranjado todos os outros pares? Por quê? Porque eles são compostos e nesse quadro eu quero identificar só os primos. Depois eu marquei o número 3, que também é primo de azul, e risquei todos os números divisíveis por 3. Depois marquei de verde o 5, que é primo também, e risquei todos os números divisíveis por 5 de verde, que eles são compostos. Depois o 7 e risquei todos os números divisíveis por 7, também de amarelo, tá vendo? O que me restou no quadro, gente, foram os números primos. Por quê? Os que não foram riscados aqui, significa que eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmos.
o 2, o 3, o 5, o 7, e depois começam os de dois algarismos, 11, 13, 17, 19, 23 e 29, 31 e 37, 41 e 47, 61 e 67, 71, 73 e 79, 83 e 89. Os que estão riscados de amarelo são múltiplos de 2, de azul são múltiplos de 3, de verde os múltiplos de 5, aliás, de laranja os múltiplos de 2, né? E de amarelo os múltiplos de 7. Tá bem? Os que não estão riscados são números primos. Pessoal, então, encontramos assim todos os números primos menores que 100, utilizando o crivo. Os mais fáceis da gente memorizar são esses aqui, ó. Até o 19, a gente memoriza mais rápido, tá? Reparem agora que todos os números primos com dois algarismos terminam em 1. Vamos ver, ó, 11. Depois do 11, o 21. O 21 não é primo porque ele é múltiplo de 3. 31, 41, 51 também dá para dividir por 3, porque 5 mais 1 são 6. 61, 71, 81 também é divisível por 3, porque 8 mais 1, 9. E o 91 é divisível por 7. Por que que não tem nenhum aqui terminado em 2? Porque ele é par. Número par é composto. O único par primo é o 2. Depois os terminados em 3. 13, 23. O 33 é composto porque dá para dividir por 3. 43, 53, 63 também é composto. Dá para dividir por 3, por 7, por 9. Depois, 73, 83 e o 93 é composto porque dá para dividir por 3. Terminados em 4 são pares, então são compostos. Terminados em 5 são divisíveis por 5, então também são compostos. Terminados em 6 são pares, também são compostos. Agora, os terminados em 7, 17, 27 é composto porque é divisível por 3. 37, 47, 57 também é divisível por 3, porque 5 mais 7 são 12. 67, 77 é divisível por 7. Gente, o único número com dois algarismos iguais que é primo é o 11. Todos os outros, ó, 22, 33, 44, todos são divisíveis pelo algarismo que forma os números. Então, 87, 8 mais 7 dá 15, dá para dividir por 3, e o 97 é primo. Terminado em 8 é composto, porque é par, e os terminados em 9, 19, 29, 39 dá para dividir por 3, 49 é composto, porque é divisível por 7, 49 é um quadrado perfeito, 59 é primo, 69 é composto, porque 6 mais 9 são 15, dá para dividir por 3, 79 primo e 89. E o 99 dá para dividir por 3 também, tá? Então, gente, para ficar um resuminho aí para vocês, para na hora de fazer atividade vocês poderem voltar, se tiverem dúvida, e olharem as explicações aqui, olha. Vamos então relembrar a definição de um número primo. Um número inteiro maior do que 1 é um número primo se ele tem 2 e só 2 divisores. A unidade, ou seja, 1 e o próprio número. E os números que não são primos? A um número que não é primo dá-se o nome de número composto, definindo-se como sendo número composto o número que tem mais de 2 divisores. Tá legal? Agora eu vou deixar uma atividade para vocês. Qualquer dúvida me procurem. Beijinhos e até a próxima aula.